Olá meus amigos, bem-vindo a mais um vídeo do canal Ideias Eletrônicas. Hoje nós vamos falar sobre dois equipamentos recém-adquiridos aqui para o nosso laboratório, que são duas cargas de referência RLC, de indutor, capacitor e resistor, e uma carga DC, que servem para calibração e aferição de equipamentos eletrônicos, principalmente quando se refere ao nosso multímetro. Bora lá para o nosso vídeo! Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo do canal Ideias Eletrônicas. Hoje nós vamos falar sobre aferição, ou também conhecido como calibração, de instrumentos de uma forma geral da nossa bancada de eletrônica. Esses instrumentos normalmente são os multímetros que a gente utiliza de uma forma geral, mas isso pode se estender para fontes, DC e AC, pode estender para osciloscópios e outros instrumentos que nós tenhamos em nossa bancada. Mas o que é uma aferição ou uma calibração de um equipamento? Você imagina a seguinte situação: eu tenho um determinado circuito ou um determinado componente eletrônico na minha bancada, um resistor, por exemplo, uma fonte de alimentação DC ou AC, e eu vou medir a tensão ou a resistência, por exemplo, com esses multímetros que eu tenho aqui na bancada. Bom, será que a medição desse instrumento ele é exatamente está medindo corretamente o meu circuito eletrônico ou aquele meu equipamento ou aquele meu componente eletrônico? Como é que eu vou saber se a medição que ele está mostrando ela é correta, né? Apesar de cada equipamento, cada fabricante ter a sua margem de erro de acordo com o modelo do seu equipamento. Mas como é que eu tenho a certeza de que essa grandeza que está sendo medida ela está correta? Através do sistema de calibração ou aferição de instrumentação eletrônica. Como é que é feito isso? Você pega um equipamento desse, você manda para uma determinada empresa, essa empresa normalmente ela é certificada pelo Inmetro, que o Inmetro brasileiro é o que dá a certificação para essa empresa. Essa empresa ela possui equipamentos de laboratório de alta precisão, às vezes de dezenas de milhares de dólares cada um deles. Há uma temperatura controlada dentro desse laboratório e ele vai confrontar as medidas desses equipamentos de precisão com os equipamentos a serem aferidos. Então, se eles colocarem esses equipamentos e esses equipamentos estiverem medindo a tensão daquele equipamento que é de precisão dentro da margem de erro do que cada fabricante determina, esse equipamento ele recebe um certificado de aferição. Esse certificado de aferição comprova que estes equipamentos que você utilizou, que está sendo aferido ou que foi aferido, ele é um equipamento preciso, que está medindo aquela grandeza dentro da margem de segurança de cada um deles, tá ok? Mas o laboratório aqui, que é um laboratório pequeno, um laboratório de um robista, um laboratório de um engenheiro ou de um técnico de reparos, eu tenho que mandar esses equipamentos para esses centros de pesquisa, esses laboratórios de aferição? Bom, na verdade seria o ideal que sim, mas o que acontece é que às vezes custa muito caro para você aferir um equipamento desse e muitas vezes você não precisa de uma precisão naquele seu circuito ou naquele teu componente de 4, 5 casas depois da vírgula. Então não justifica você mandar esses equipamentos para aferição, pagando às vezes até milhares de reais para aferir um determinado equipamento, para ter uma precisão na ordem de 5 ou 6 casas depois da vírgula, porque muitas vezes o seu equipamento não tem esse tipo de precisão. Entendeu? Então às vezes não vale a pena. Poxa, mas quando vale a pena? Bom, vale a pena se você tiver um laboratório de pesquisa, um laboratório de uma indústria, aí sim esses equipamentos eles têm que ser aferidos nesses centros, nesses laboratórios devidamente certificados pelo Inmetro. Mas se eu tiver um laboratório simples que nem esse aqui, como é que eu faço para saber se esses devidos multímetros estão medindo de forma correta essas medidas aqui? Como é que eu faço? Bom, eu posso utilizar esses dois módulos de aferição de instrumentação, que é o que eu vou apresentar para vocês aqui hoje. O primeiro módulo de aferição que eu vou apresentar é esse aqui, é um módulo de referência de tensão. Ele contém uma bateria de lítio de 3.2 volts, carregada por essa microentrada USB aqui. Uma vez carregado, isto aqui nada mais é do que um booster converter DC-DC baseado no circuito integrado AD584M. Ou seja, ele pega os 3.2 volts que existe aqui dentro
e gera tensões para mim de 2.5, 5, 7,5 e 10 volts de referência. Esses valores eles foram devidamente calibrados por uma empresa especializada e ela coloca esta etiquetinha aqui, que eu vou colocar no vídeo aí para vocês caso não esteja bem focado. Esta etiqueta diz o seguinte, diz que este booster aqui, este módulo de referência, ele foi calibrado no ano de 2018, a uma temperatura de 23 graus. Por que é importante a temperatura? Porque se você tiver variações de temperatura para cima ou para baixo desses valores, dá diferença na medida. Pode dar diferença até nas casas decimais, mas vai dar diferença na medida. E ele foi utilizado um equipamento Eligent, modelo 3440-1A, para poder fazer essas medições. Então ele diz que aqui a tensão de 2.5 volts, na verdade é 2.50008, 5 casas depois da vírgula de precisão. A medida de 5 volts aqui deu 5.00327 volts. A medida de 7.5 volts deu 7.50183 volts. E a medida de 10 volts deu 10.00462. Então olha a precisão que esse equipamento da Aligent teve. É extremamente grande, ou seja, de um laboratório onde ele certifica que este equipamento dá esse tipo de precisão na medição, para que eu possa utilizar ele como referência nesses meus multímetros. Eu também tenho esse outro módulo aqui. Esse módulo ele não tem bateria, mas ele é o módulo LRC. Esse módulo LRC vem justamente de L de indutância, R de resistência e C de capacitância. Ele me dá 3 medidas de indutância, de resistência e de capacitância, medidas também por um equipamento de precisão, na qual ele diz para mim que a indutância deu 1.2703 milihenries, a capacitância deu 120.23 nanofarads e a resistência, eu tenho 2 medidas de resistência aqui. Ué, mas por que eu tenho 2 medidas de resistência se eu só tenho uma medição de resistência? Porque ele mediu com 2 aparelhos diferentes. A indutância e a capacitância foi medida com o equipamento Fluke. E a resistência foi medida com o equipamento Fluke, mas também foi medida por um equipamento Eligent. Então eu tenho que a resistência deu 180.03 km no Fluke e 180.063 km no Eligent, ou seja, o equipamento Eligent ele é mais preciso que o Fluke aqui. Utilizaram um Fluke PM6306 e o Aligent 3441A. Esses foram os equipamentos utilizados aqui. Foi feito em 1º de dezembro de 2018 esta aferição a uma temperatura de 20 graus Celsius para poder fazer a calibração. Hoje, aqui no nosso laboratório, vou até ligar um pouquinho a luz melhor aqui para iluminar. Hoje no nosso laboratório, nós vamos fazer algumas medições nesses equipamentos para poder fazer a comparação. Lembrando que eu estou com uma temperatura hoje de 24 graus. Aqui está calibrado com 20 graus, aqui está calibrado com 23 graus, ou seja, não está tão discrepante a diferença aqui do nosso laboratório, mas pode dar diferença? Pode, vai dar, provavelmente na casa aí dos centésimos de precisão. Mas também lembrando de que nenhum desses equipamentos aqui tem uma precisão tão grande que vá monitorar esse tipo de diferença, ok? Então vamos começar aqui, não vou medir tudo com tudo, porque senão o vídeo vai ficar muito longo, mas vamos pegar aqui uma referência. Primeiro vou começar com esse multímetro aqui, ó, um multímetro da Fluke, vou dar até um zoom um pouquinho maior nele aqui, ó, um multímetrozinho da Fluke que eu tenho aqui, e vou começar com esta carga aqui de referência. Então eu vou colocar 2.5 volts, eu tenho um push bottom aqui, à medida em que eu aperto o push bottom, ele liga a luzinha de 2.5, apertei mais uma vez para 5, depois para 7,5, depois 10, e se eu manter pressionado por 2, 3 segundinhos, ele desliga a luz desligando o módulo, ok? Então eu apertei um pouquinho, ligou a primeira luz, 2.5 volts, venho no meu multímetro aqui, coloco na escala de 20 volts e vou medir aqui para ver quanto dá a medição de tensão aqui.
Lembrando também que tem o seguinte, utilizem ponteiras de prova de boa qualidade, quanto menor a sua ponteira de prova, melhor é a medição. Eu não vou colocar a ponteira, as ponteiras que eu tenho de top de linha nesse equipamento, porque como esse equipamento é o equipamento que eu meço normalmente com esse tipo de ponteira, que é uma ponteira mais simples, eu vou manter ela mesmo, tá bom? Mas o ideal seria, para você ter uma precisão muito bacana, utilizar um equipamento com uma precisão boa, com uma ponteira boa. E aí a gente deixa para esses outros que têm uma precisão melhor. No caso aqui, de todos os que eu tenho, esse aqui é a melhor precisão, né? Então coloquei 2.5 volts aqui e vou verificar quanto deu ali na minha medição. 2.48 volts de precisão ali. Então, ou seja, está dando uma precisãozinha aí, ali, aqui daria 2.50, 008, aqui está dando 2.48. Você vê que eu também não tenho uma grande precisão nesse multímetro aqui. Se eu pular ele, por exemplo, para 5 volts, ele me daria 4.98 volts, tá vendo ali? Se eu pular ele para 7,5, 7.47, 48, tá na ordem aí de bem próxima de 2.5, de 7,5, perdão. E por último, 10 volts, tá dando aí 9.97, né? À medida em que vai aumentando a tensão, ele vai dando uma margenzinha de erro maior ali no meu multímetro, ok? Então esse aqui, por exemplo, é o multímetro que eu utilizo, o mais simples de todos, como uma carga de referência. Então se eu pegar aqui agora e mudar para um outro multímetro, é interessante sempre a gente ligar o equipamento e deixar ele sempre aí uns 2, 3 minutinhos ligados antes, para ele poder, a temperatura dos componentes aqui de dentro ligarem. Então eu vou deixar meio que tudo ligado aqui, para poder deixar tudo em ordem aqui. Então vamos colocar aqui tensão DC, perfeito. Então aqui, vamos colocar de novo aqui, ó. Eu estou utilizando agora este outro multímetro aqui, a carga DC está aqui, vou colocar de pé. Então eu coloquei com 2,5 aqui, eu estou, aqui já deu cravadinho, ó, 2.499, 2.5, aí, uma variação praticamente quase nenhuma. Depois eu vou para 5 volts, 5.003, tá vendo? Onde daria 5.00327, tá vendo? Tá bem preciso aí, ó. Bateu exatamente com a aferição. Aqui teria que dar 7.50, 183. 7.50, 183, 7.52. Muito preciso também. E por último, 10 volts, que daria 10.00462. 10.000 aí, ó. 10.00, muito preciso também. Vamos partir para a terceiro aqui. Eu tenho esse multímetro da Hantek. Na verdade ele é um multímetro, osciloscópio e gerador de sinais, depois a gente pode fazer um vídeo exclusivo dele. Vou colocar aqui 2,5 volts, vamos ver quanto que marca. 2.502, 2.50008 aqui. Vamos para 5 volts. Teria que dar 5.00327, 5.00, aqui deu 0,1. Opa, aqui deu ponto invertida, né? Então deixa eu voltar aqui na posição certinha. 5.01. Depois eu vou para 7,5 volts. 7.51, bem preciso também. E aqui, por último, 10 volts. 10.002. 004 está aqui, ó. 002, vou colocar aqui na 10 pontos, voltar aqui de novo. 002, está aqui, ó. Bem preciso também. Aliás, esse e aquele ali, bem preciso. Esse outro modelinho aqui, ó, muito preciso. Me surpreendeu esse multímetro aqui, né? E por último, eu tenho este outro multímetro aqui da Mastec. Ele é um multímetro de alicate. Vou colocar aqui pra gente ter uma medição aqui. A medição está aqui embaixo dele, não sei se a gente consegue ver, senão vou dar um zoom maior aqui nele. Aqui embaixo. Marcando, esse é o luz pega aqui, ó, 00. Então, vamos ver aqui quanto que ele dá. Para 2,5, ele está me marcando
DC, o DC, está em AC. Vamos colocar DC. Não vai marcar nunca mesmo, né? Tá aqui, DC. 2.498, onde deveria marcar 2.5. 5 volts. 5.002 para 7,5 volts. 7.49, 7.50. Tá correndo aqui. E por último 10 volts. 10.00, 9.99, 10.00, 9.99, está aqui, ó, com precisão. Tá vendo? Então, esses aparelhos aqui, eles estão dentro do conforme do fabricante, qualquer um deles, então, ou seja, as medições desses equipamentos, elas são confiáveis. Agora nós vamos partir aqui para essa medição aqui do LRC, né, onde a gente vai medir aqui a resistência, por exemplo, capacitância, para a gente poder ter uma noção aqui. Então vamos limpar um pouco a mesa aqui. Vamos colocar isso aqui, vamos medir com esse aqui uma resistência. Vamos pegar aqui a resistência, porque esse equipamento aqui não é tão preciso. A resistência mostra aqui que tem que ser 180 km. Então vamos colocar a escala de 200 km. Resistência é o amarelinho aqui. Então, cento e setenta e nove ponto oito, opa, tá fora da tela aqui, aí ó, 179.70, onde deveria dar 180.03, 180.03, então marcou para mim aqui como 179.8, está dentro aí da tolerância dentro desse multímetro aqui. Agora vamos pegar com esse outro multímetro aqui. Vou colocar ele um pouquinho aqui para vocês verem melhor. Opa, aqui ó. Aqui para ver melhor. Vamos medir aqui a resistência. Vou dar para cá a escala de resistência, está aqui. Resistência automática, esse aqui é auto range. 180.7, 180.7.6.7 daria 180.03, tá vendo? 03, 180. Tá dando uma margenzinha um pouquinho mais de erro. Agora nós vamos pegar esse outro aqui. Vamos lá, voltímetro, ohmímetro. Vamos virar aqui. Cento e 179,9 km. Tá vendo? Tem uma margenzinha, mas está dentro da margem de erro desse equipamento. Então lá era 180, aqui 179,9. Está bem preciso também. E por último, vamos pegar aqui esse da Mastec. Esse aqui precisa ter um lugarzinho para a gente deixar ele de pé. Ohmímetro. Ohmímetro aqui. Está dentro do foco. 180.1 km, está marcando aqui embaixo, ou seja, está bem preciso também aqui, né? E por último, para a gente ter uma última medição aqui, nós vamos medir capacitância. Vou pegar aqui esses que são mais precisos, vou deixar aquele da Minipa de lado ali. Então vou pegar esses dois aqui e vou colocar uma de capacitância aqui. Indutímetro, capacitância. Capacitância mostra para mim aqui
como 120,23 nanofarads. Então eu pego aqui. Aqui, ó. A capacitância é o pretinho aqui. 120,2 nanofarads. Ali, ó. 120,2, né? Que nem eu já falei, teria que dar 120,23, tá bem preciso. Esse multímetro aqui me surpreende, viu, as medidas dele. Apesar da margem de erro dele, tá tudo dentro da margem de erro, mas ele é muito preciso. Eu comprei ele achando que era um multímetro simplório para substituir aquele outro ali, mas ele realmente me tira as expectativas. Deixa eu verificar aqui o meu multímetro. ADC, AC, miliamperes, capacitância, tá aqui, ó. Capacitância, então a gente vai medir aqui a capacitância. Cento e 120,9 nanofarads. 120,23. Já está dando uma precisãozinha um pouco menor, até menor do que aquele outro ali, ó. Aqui deu 121 nanofarads, ó. Deu uma margemzinha de erro aqui. Tá vendo? Aquele ali até está mais preciso, por incrível que pareça, está mais próximo da medição do que esse aqui. E por último, esse da Mustec aqui. Vamos colocar aqui esse da Mustec na categoria de capacímetro. Aqui. Cento e 120,5, tá marcando ali, ó. 120,5 nanofarads. Onde, que nem eu falei, deveria estar marcando 120,23. Então dá uma margenzinha de erro. Obviamente, cada um desses equipamentos, eles não são assim extremamente precisos, porque não são equipamentos de laboratório, né, de uma forma geral, mas ele serve pelo menos para te mostrar que esses equipamentos aqui, eles estão dentro das especificações de cada um desses fabricantes aqui. Então, é basicamente isso que eu queria mostrar nesse vídeo para vocês, né? Aqui a calibração, como é que se faz uma aferição de equipamentos e como utilizar tanto este módulo aqui de indutância, capacitância e resistência, quanto esse módulo de tensão, tá bom? Isso é bastante importante para a gente ter uma média do que a gente faz aqui no nosso laboratório de uma forma geral. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostarem, deixe o like, compartilhe o vídeo com os seus amigos. Não esqueçam de se inscrever no canal se não são inscritos ainda, de clicar no sininho de notificação para receber novas notificações de novos vídeos, para que a gente tenha cada vez mais, faça vídeos interessantes para vocês aí, tá bom? Um grande abraço, obrigado, valeu!